Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Lembrando que este canal é movido por uma equipe lindíssima que sugere sempre temas interessantes, que sempre auxilia, que sempre está à disposição de todos nós com a melhor das intenções, que é isso aí, é mais do que válido. É a prática da lei de amor, não é verdade? Bom, hoje a nossa palestra é sobre esquivando de um relacionamento controlador. Para mim poder tocar nesse assunto, na verdade, eu preciso primeiro ler uma historinha para vocês do site Momento Espírita, que vai nos levar a analisar essa situação, tá? Esse relacionamento, né, controlador. Então vamos ver essa historinha primeiro. Será que todo relacionamento ele vale a pena? Esta pergunta não conseguia abandonar a casa mental daquela jovem. Há meses ela iniciara um namoro. Esse período, ao mesmo tempo que trouxe a aproximação, a intimidade, também propiciou surpresas. Ela percebia que o rapaz era por demais possessivo. Bastava que discordassem sobre alguma questão para ele se tomasse de fúria e se descontrolasse emocionalmente. Não eram raros os momentos de agressividade extrapolando aquilo que seria aceitável. Por sua vez, muitas vezes, ela se deixava levar de roldão pela instabilidade do momento, fomentando ainda mais o desequilíbrio naquela relação. Percebia que aos poucos eles se permitiam atitudes, palavras, gestos que denotavam clara falta de respeito mútuo. Nesse estado de ânimo, ela se questionava se valeria a pena prosseguir com tal relacionamento. Cheia de dúvidas, foi ter com seu conselheiro, um amigo da família, que a conhecia desde a infância, para com quem tinha imenso respeito e afetividade. Expôs-lhe com sinceridade a situação, contou-lhe seus dramas íntimos e suas dúvidas. Ele a escutou demoradamente. Depois, com a capacidade de síntese daqueles que bem viveram a vida, ponderou. Minha querida, quando o relacionamento a dois põe em perigo a dignidade do ser humano, é um relacionamento destrutivo. Qualquer um que queira se apossar do outro, dirigir sua vida, configura um estado de dominação obsessiva. Essa atitude denota infantilidade maldosa ou crueldade opressora. Relacionamentos em que um deseja dominar o outro ou reciprocamente, assim age o casal, impedem o crescimento individual. Não raro nesses casos, gera-se uma dependência patológica. O casal não consegue se manter longe um do outro e, no entanto, quando juntos estão sempre em clima de desarmonia, de agressão, de desrespeito. E isso, minha filha, podemos encontrar inclusive entre pais e filhos, amigos ou irmãos. Permitindo-se uma pausa para ensejar a jovem melhores reflexões, prosseguiu. Assim, minha querida, nesse tipo de relacionamento, há que se ponderar realmente se há crescimento, aprendizado, conquistas mútuas. É importante que uma pessoa adulta aprenda a desatar esses complicados nós, optando por alterar o nível do relacionamento a fim de que ele se faça respeitável e responsável. Ou decida por se desligar dele, se considerar que a questão fuja à capacidade de suas existências. Para concluir, ponderou docemente. Lembre-se de que o amor deve reger todas as relações, porque só o amor confere saúde, alegrias e bom ânimo. Só o amor tem um combustível ideal para alimentar as vidas e oferece segurança ante os desafios dos relacionamentos. É importante, gente, nós entendermos agora essa frase que ele fala.
Que uma pessoa adulta aprenda a desatar os complicados nós, optando por alterar o nível do relacionamento, a fim de que ele se faça respeitável e responsável. Mas se a pessoa não tem essa capacidade, é melhor desatar de vez o nó do relacionamento. Relacionar-se é um ato que envolve um conjunto de atitudes, pensamentos e palavras que constituem tanto um sistema de conquistas como um meio de resgate de dívidas passadas entre dois espíritos. Então pode olhar para o seu parceiro aí do lado e falar assim: oi, você é meu resgate. E ele vai responder: e você é o meu. Porque esses resgates são uma realidade. É a hora em que vocês se perdoam por amor, é a hora em que vocês abraçam-se por amor, é a hora que vocês se dão as mãos e falam assim: Deus, me dê forças para que eu não ofenda quem eu amo. Aí você pensa assim: mas tem horas que dá vontade de arrancar cada fio de cabelo com a pinça. Por quê? Porque o relacionamento é isso. Se fosse para ser um relacionamento onde só houvesse amor, só belezuras e lindezas, nós estaríamos em um plano superior, não em plena mudança de prova e expiação para a regeneração. O fator de serem afins, vocês já serem afins, geralmente os leva a procurar o amadurecimento espiritual. E quando fazem isso juntos, eu aplaudo. Quando eu vejo amigos meus, de todas as castas, de todas as sexualidades, amadurecendo espiritualmente ali, sentadinhos juntos numa reunião, eu tenho orgulho disso, porque eu sei que ali existe harmonia, existe amor de verdade e ninguém controla ninguém. É para isso, tanto um quanto o outro, eles vão ter que expressar sentimentos, tomar atitudes que poderão tanto levar ao equilíbrio emocional, como também provocar ou não provocar, ou resgatar dívidas durante esse trajeto reencarnatório. E é nesse momento que a gente toma consciência, que a gente fala: não quero mais dívida, eu só quero amor. Aí você abraça o seu parceiro. Quando você faz isso, você resgata todas as dívidas e você se torna um espírito melhor, mais consciente. Mas tem que entrar o discernimento para entender, para identificar-se aquele relacionamento está sendo produtivo ou destrutivo. Nós temos que observar isso. Não pense que se afastar ou deixar de se relacionar com alguém é um sinal de fraqueza, que você não cumpriu sua tarefa. Pelo contrário, é uma atitude madura e pensada. Você está ali pesando os vários fatores que te dão certeza para que uma das partes que talvez esteja insistindo em algo que não está indo para frente, ou que já começou de forma errada, talvez seja uma atitude retrógrada e não proporcione nenhum tipo de crescimento mental ou afetivo, e sim a estagnação emocional. E a estagnação emocional, nós sabemos que ela é o avante contra a nossa reencarnação. Seja em relacionamentos infelizes, tanto na vida afetiva quanto em situações de exploração ou no trabalho não reconhecido, é muito difícil, gente, libertar-se da dependência depois que ela é instalada, tá? Não é fácil perceber e aceitar que muitas vezes nos tornamos acomodados e dependentes do que nos faz mal, presos numa dependência emocional. Aquele casal que trabalha junto, eles vão ter briga, eles vão discutir, mas eles vão ter mais tempos de harmonia do que tempo de discussão. Mas aqueles que estão com dependência emocional, eles conseguem ter momentos bons, sim, mas quando eles vão para a casa da família, por exemplo, eles não são parceiros, eles são rivais, eles começam a brigar, bater boca, um não apoia o outro e fica uma situação cada vez pior. Por quê? Porque quando alguém nos diz não, é difícil. E geralmente quem fala não, às vezes a gente tem um relacionamento abusivo, não é com o parceiro, é com o pai, é com a mãe, é com a irmã, com o irmão, com um amigo, com um primo, com um colega de trabalho, enfim, com várias situações.
Mas agora, se a gente for agora não pegar os relacionamentos que já são existentes em nossas vidas, mas aqueles novos, o que acontece quando alguém diz não no começo de um relacionamento? Podemos estar sendo preservados ou o outro está preservando a própria saúde mental, sabiam disso? Sem agir apenas por instinto. Por quê? Porque a tomada de consciência da dependência após estabelecida cegamente é um processo psicológico dolorido, como se o conhecimento das causas doesse mais que o sofrimento. Então, quando consideramos que fomos bobos ao acreditar nos sentimentos momentâneos de alguém, temos a tendência a nos desvalorizar em tudo que fazemos ou criamos. É como se o outro tivesse jogado no lixo o nosso eu mais verdadeiro. Então, neste caso, tá? O lado pressionado cai num tipo de indiferença com o outro. Porque já perdeu o respeito à outra parte, que pode ter sido intensa e instintiva, perde a confiança e a capacidade de se amar, como se passasse a se punir por ter permitido que o outro rompesse suas barreiras mais caras e ultrapassasse os limites de sua individualidade. O intenso, ele se perde não só porque o outro disse não, mas porque ele mesmo se qualifica como trouxa. Eu sou o trouxa da história. Talvez não tenha observado que ele ultrapassou os limites, vontades e desejos, querendo para si toda a atenção do mundo, sem nem ao menos dar chance ou tempo para que o relacionamento se torne saudável e não abusivo ou controlador. É aí que entra o controle. Sabe por quê? Porque mesmo machucados, dilacerados em seus sentimentos mais íntimos, eles vão insistir em manter a situação movidos pelo fato de querer sair por cima. Eu não vou aceitar que ele me diga não, eu quero dizer não, para eu falar, eu que não quis. Isso é o quê? Orgulho. Se tornando uma vítima para todos, ele já faz o quê? Ele vê assim, olha, não tem jeito. O jeito agora é eu começar a chorar e falar para todo mundo que eu sou trouxa e que eu acredito em qualquer pessoa e que qualquer pessoa me engana. Ele faz o quê? Ele se torna uma vítima, ocultando, na verdade, as atitudes que ele mesmo tomou como intenso para controlar aquela outra pessoa e receber um paredão. Não, você não vai me controlar porque eu já sei identificar isso. Então, o outro que percebe essa intensidade, ele se esquiva dessa fatalidade e acaba baixando a cabeça e se cala. Enquanto que o intenso vai fechar os olhos, ele acredita que foi injustiçado, aí de certa forma ele começa a expor ele mesmo e o outro para todo mundo. Aí começa o dramalhão, né? Novela mexicana sem fim. Escolhas destrutivas, elas podem levar ao crescimento, mas isso é quando alguém se deixa conduzir pelos valores do outro por muito tempo, cegamente. Então ele fecha-se no mundo sem cor, deixa-se aniquilar, anular, morrer eternamente. Isso pode trazer até uma lição positiva para aquela pessoa, mas em determinado momento aquela pessoa vai querer sair disso. E já estabelecida a dependência, as escolhas destrutivas machucam, nos fazem sentir no fundo do poço e também podem nos trazer, podem nos fazer até aprender e crescer, desde que estejamos prontos a reconhecer os nossos erros e reagir e agir de forma diferente. Isso ocorre quando não mais conseguimos suportar essa relação. Pode ser de um dia para o outro, tá, gente? Isso pode acontecer no começo. E ao olharmos à nossa volta, nós começamos a questionar o que a gente fez da nossa vida. Por que eu perdi esse tempo com essa pessoa? Entre aspas, essa é uma frase que nós falamos, que nós devemos até desmistificar, porque nenhum tempo é perdido numa relação, seja ela de 10 minutos. Tem um motivo importante para você se relacionar com alguém. Por 10 minutos, por 1 minuto, por um oi, um cumprimento, resgata dívidas. Que direito temos de nos destruir
ou permitir que o outro faça. Não, nós não podemos fazer isso. Nós estamos aqui para alavancar a nossa evolução. Então, se a pessoa percebe isso e reúne forças para recolher os pedaços, cuida desses ferimentos e recomeça a vida sem reclamar, aplausos. Uma das maiores dificuldades do ser humano é conseguir vencer o período que eu chamo um período de lamentações. Porque a pessoa lamenta e sofre. Eu estou falando por experiência própria. Eu já passei por esse período. Eu perdi um relacionamento e a única coisa que eu sabia era lamentar, perseguir, falar, perguntar pela vida da pessoa. Então é uma coisa difícil. Então, o que acontece? Se você para de fazer isso, o que acontece? Você entende que ainda que um episódio que represente um desastre na sua vida, não é aquele que vai parar você e não vai te permitir a ter outros episódios à sua espera, outras oportunidades de acertar, outros caminhos a tomar, apesar do medo que fica como sequela. Tá? Então, as oportunidades não vão deixar de existir. É tanto que se você olhar, hoje em dia nós temos os coaches, né? Os coaches de vida, os coaches disso, coach daquilo, tem coach para tudo, né? Mas o interessante é que eles sempre vão falar assim, olha, eu vim aqui hoje para falar para você uma frase motivacional, sabe? Lembre-se, toda vez que você deitar na cama e fechar os olhos, no outro dia você vai acordar e um raio de sol vai brilhar na sua janela. Verdade. É uma frase clichê. É um momento clichê. Mas, meu amigo, todos os momentos da sua vida são clichês. Você acorda e só se sente seguro se o seu parceiro está do seu lado dormindo, aí você... Tem gente que acorda antes do parceiro e olha assim para ele e fala assim, ai, você me dá tanta dor de cabeça, mas eu te amo tanto. Tão bonitinho isso. Dá vontade de pegar e apertar até explodir de belezura. Porque é uma realidade, gente. Nós necessitamos da interdependência, nós necessitamos praticar o amor. Isso é lindo. E quando você entende isso, as dificuldades da vida, os relacionamentos terríveis e que são controladores, eles perdem o teor e eles perdem a força na nossa vida. Tá? Então, nesse momento, pare para pensar, perdoe o outro, avalie suas atitudes. Você foi o intenso, então diminui essa intensidade, controla seu sentimento, permaneça calmo. Talvez seja você quem precisa corrigir suas atitudes e ir com mais calma na próxima oportunidade de se relacionar. É assim que nós identificamos e sem prejudicar aquela pessoa que se aproximou de nós, nós nos afastamos delas, sem também causar nenhum tipo de constrangimento, mal-estar, desconforto. Por quê? Porque nós temos consciência. Olha, pelo começo já dá para ver que está muito intenso. Porque quando um relacionamento começa bom e é gostoso, existe uma cumplicidade, existe calma, existe tranquilidade, existe a prática da lei de amor. Quando nós praticamos a lei do amor, nós reconhecemos que somos saudáveis. Porque amor é saúde. E saúde é vida, e vida é a oportunidade reencarnatória que você tem para corrigir seus erros e evoluir como espírito. Sejam mais espíritas. Isso vai facilitar muito em todos os campos e âmbitos dos relacionamentos que vocês têm nessa oportunidade maravilhosa, que entre tantos bilhões de espíritos que estão aguardando no plano espiritual, você foi o sorteado e está aqui. Você é o contemplado, você é o feliz ganhador de uma vida para evoluir. Valorize isso e se relacione bem.
Bom, acho que a mensagem é essa. Se eu passar disso, eu acho que eu já estou falando demais, já estou enchendo linguiça. E essa não é minha praia. Eu só estou aqui só para poder ser um pouquinho objetivo e falar para vocês sobre essa verdade. Deem as suas mãos, juntem-se, vocês que estão em casa, permaneçam usando máscaras nas ruas, permaneçam usando álcool gel, mantenham o distanciamento social. Se você notar que ainda não saímos da pandemia, não está todo mundo vacinado, nós ainda estamos no momento de mudança, de prova e expiação para a regeneração. Sejamos conscientes e amáveis. E vamos orar, gente. Orar pelo mundo, orar pelos governantes e orar por todos que necessitam. Isso é relacionamento também. E lembrando que você vai lá no Facebook, curtir a nossa paginazinha do Facebook, vai se inscrever no YouTube, vai ativar o sininho para poder ver as palestras. Eu vou liberar um monte de vídeo para vocês. Calma, eu estou editando. E até a próxima. Muito obrigado pela paciência, como sempre. Beijos de luz.